É só aceitar, pessoal. Aí aparece uma mensagenzinha. Essa atividade está sendo gravada para registro nos arquivos da AMORC GLP, razão pela qual todos os participantes aceitam em ceder seus direitos de imagem. Os presentes que não quiserem ter sua imagem exposta podem voluntariamente manter suas câmeras e microfones desligados para fins de privacidade. Lembramos a todos os presentes de que a abordagem utilizada nessa palestra se refere ao estudo e pesquisa do palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz AMORC. Após a apresentação, teremos um espaço para perguntas e respostas. Como já falamos, que utilize o chat, por favor. A missão e o propósito da Ordem Rosa Cruz AMORC. A Ordem Rosa Cruz AMORC é uma organização internacional de caráter templário, místico, cultural e fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e aplicação prática das leis naturais que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e propiciar ao seu estudante uma vida harmoniosa que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. Nesse mistério, a Ordem Rosa Cruz AMORC oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Essa antiga e especial sabedoria foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento pelas escolas de mistérios esotéricos e possui, além do aspecto filosófico e metafísico, um caráter prático. A aplicação desses ensinamentos está ao alcance de toda pessoa sincera disposta a aprender, de mente aberta e motivação positiva e construtiva. Neste momento, eu convido todos os presentes a me acompanharem numa prece. Deus de nosso coração, Deus de nossa compreensão, pedimos que abençoe este momento e nos torne receptivos às inspirações que esta palestra possa nos fornecer. Nos abençoe com tua luz, tua vida e teu amor. Assim seja. Assim seja. Sim, seja. A palestra de hoje tem como tema a Cabala da Alma e a Jornada do Herói, a transformação da consciência sob a perspectiva da tradição primordial. O presente trabalho visa apresentar a compreensão da natureza multidimensional da consciência humana e sua relação com o inconsciente coletivo, em processos que influenciam nossas crenças, emoções e comportamento. A compreensão do processo de individuação e da manifestação da hominidade permite que o indivíduo alcance um estado de equilíbrio e autorrealização, expandindo as fronteiras de sua consciência e a percepção de si como integrante de um sistema maior. O mito da queda e a jornada do herói são pontos de partida para uma reflexão mais profunda sobre a essência do ser. Nesse sentido, a Cabala da Alma é uma ferramenta de autoconhecimento proposta para o próprio aperfeiçoamento do cosmos e a realização da personalidade divina. O palestrante de hoje é o Frei Rosa Cruz. Cruz, SI, Marcos da Silva Medeiros.
O Frater Marcos é membro da MORC desde 1990, mestre emérito da Epitata Martinista São Paulo, bacharel em Direito, Ciências Contábeis, Matemática e Estatística, pós-graduado em Psicanálise, Bioestatística e Ciência de Dados, graduando em Psicologia e mestrando em Bioestatística, membro da Sociedade Brasileira de Matemática, Associação Brasileira de Estatística, Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria, Associação Mensa Brasil e Triple Nine Society, analista do Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho, 12ª Região. Então, passamos a palavra para o Frater Marcos Medeiros. Boa noite a todos, fratres, sorores, visitantes. Que bom que você veio. É muito bom contar com a sua presença. Estou muito feliz pelo convite. Obrigado, frater Antônio Carlos, aos dirigentes da loja Rosa Cruz Campinas. É com muita felicidade que eu recebo essa honra de estar aqui com vocês essa noite e falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a Cabalá da Alma, que foi o tema escolhido para essa palestra tão especial, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Apresentar aqui alguns slides. Estão vendo a tartaruguinha aí? Vou acender aqui a apresentação. Bom, o trabalho de hoje, como foi dito, dessa noite, ela representa um ponto de vista, uma reflexão pessoal e não reflete necessariamente o ponto de vista oficial da Ordem Rosa Cruz. No entanto, é uma oportunidade que nós temos para compreender como o sistema e a forma de trabalho na Ordem Rosa Cruz possibilita nós ampliarmos os nossos horizontes. Aí, nesse sentido, é muito importante o debate, até mesmo a discordância de algum ponto específico, alguma ideia que foi apresentada aqui, isso é muito enriquecedor. No entanto, eu convido também a todos para acompanhar o raciocínio, né, e a evolução, já que nós estamos trazendo várias coisas e colocando juntas, né? Uma das coisas aí que foi falado na sinopse, que é muito importante, é um ponto que é muito caro ao desenvolvimento Rosa Cruz, que é a chamada Jornada do Herói. A Jornada do Herói, ela tem como ponto de partida uma tradição primordial, ou seja, a busca do ser humano pela autorrealização, a busca do ser. Quando a gente fala da busca do ser, nós já temos um problema, que é a limitação da linguagem, sempre. Toda vez que eu tento expressar a felicidade, eu vou dar um exemplo simples. Quando alguém me pergunta, quem é você? Se eu responder, eu sou Marcos, eu estou dizendo o meu nome. Se eu responder dizendo alguma coisa que eu faço, eu estou falando do meu trabalho, ou do meu estudo, ou de alguma coisa assim. E toda vez que a gente faz isso, a gente está se autodefinindo, nos delimitando. Então, a busca por uma linguagem universal, ela esbarra nessa questão. E aí, as tradições primordiais, elas trazem formas de contar essa jornada da busca incessante do ser pela autorrealização através do mito. Um dos grandes estudiosos do mito, todos devem se lembrar, né? Joseph Campbell, ele teve uma influência muito forte ali de um escritor que foi o James Joyce, que escreveu ali algumas obras, entre elas Ulisses, que é uma obra complexa, mas é uma obra que resume em um dia todas as jornadas, todas as etapas do herói. E através dessa boa influência, outros falam sobre essa jornada do herói, sobre essa questão do mito, e aí nós temos uma das correntes da psicologia, que é a junguiana, que também busca a compreensão dessa realização do ser, né, da autorrealização,
que é um processo que os martinistas já conhecem bem, quem já estudou martinismo ou fez os graus martinistas já deve ter ouvido falar, que é o processo da individuação. Esse processo da individuação conta, de certa forma, esse mito da queda. Bom, como ponto de partida, então, da nossa conversa, eu vou trazer um dos mitos ali judaicos importantes, que deixa eu colocar aqui, então, o primeiro ponto da pertinência dessa parte da palestra, que é o caminho de Teshuvá como forma de expressar a reintegração. Então, a partir do Teshuvá, o que é o Teshuvá? É o processo do homem reconhecer o erro, né? O homem, quando eu digo homem, é o ser humano, né? O homem como ser, né? Como espécie. Reconhecer o erro e, a partir do reconhecimento desse erro, gerar uma ressignificação do que foi feito, daquilo que foi transgredido, do erro que foi cometido, e um processo de arrependimento, e através desse processo de arrependimento, o aperfeiçoamento. Então, esse é um ponto fundamental, porque no mito da queda, né, da tradição judaico-cristã, ocorre justamente esse processo da queda, que é uma queda simbólica. Nós vamos ver que o processo de Teshuvá, ele expressa essa realização do ser, inclusive segundo o Zohar. Então, nós vamos estudar os níveis da alma, né? Ver assim rapidamente, que no tempo de uma palestra é muito curto, mas vamos ver rapidamente como é a estrutura desse ser e desses níveis do ser, os níveis da expressão do ser segundo o Zohar, e ver como isso se relaciona com o Teshuvá e com o próprio mito do herói, que no final das contas é a forma com que nós damos sentido à nossa própria vida. Então, essa compreensão, para que isso, né? Para que eu vou estudar isso? Qual é a finalidade disso? A finalidade principal de estudar a estrutura da alma, segundo o Zohar, que é uma das formas de se compreender a Kabbalah mais tradicional, nos vai levar a estados ampliados de consciência e permitir com que nós possamos exercer a alteridade, né? Nos vermos como se estivéssemos de fora e fazermos uma autoanálise dependendo da situação da vida ou da fase da vida que nós estivermos naqueles momentos. Então, iniciar um novo projeto, iniciar um novo trabalho, decidir mudar de casa, tudo isso está envolvido nessa palestra de hoje, né? Então, esse estado da realização do ser nos leva a uma avaliação um pouco mais racional, né? Fazendo essa conexão do nosso emocional com o nosso racional para uma avaliação melhor, para tomarmos melhores decisões. Então, a gente basicamente estuda a Kabbalah para tomarmos melhores decisões na vida, sem estar influenciado, às vezes, em demasia, né, ou na torrente, né, como se fala no martinismo, influenciados pela torrente de coisas, né, o turbilhão energético que se encontra à nossa volta, muitas vezes. Se a gente fizer uma análise do processo de arrependimento e conversão da tradição judaica, com os processos criativos do ser humano, dos novos projetos, a gente já começa a perceber alguns pontos em comum. Na Teshuvá judaica, a primeira coisa que vem é o reconhecimento do erro. Isso é uma parte importante, não é aquele reconhecimento da boca para fora, né? O remorso, eu não devia ter feito isso, porque agora eu vou estar sujeito a um castigo, a uma sanção. Não, é o reconhecimento do erro a partir de um diagnóstico do problema. Então, se a gente fizer uma comparação com uma metodologia, que a gente usa até mesmo na ciência, né, na metodologia científica, nós vamos ver que reconhecer um problema real que afeta a vida das pessoas, afeta a nossa vida, é um primeiro passo.
fazer a pergunta, né? Fazer a hipótese, fazer a pergunta certa, reconhecer o erro. Essa é uma parte importantíssima do processo de Techuvá, para aperfeiçoamento do ser. Esse arrependimento sincero, ele vem acompanhado, né, daquela inconformidade com a situação. Ele quer mudar o status quo, quer mudar. Então, o reconhecimento do erro, o arrependimento sincero, ele nos dá o motor da inconformidade para querer mudar as coisas. Então, vem aquela questão: eu preciso mudar algo que eu não estou de acordo, né? Não estou feliz com o que está acontecendo, eu preciso fazer algo para modificar essa situação. Como? Então, a primeira questão que vem no Techuvá é a confissão, né? E nas tradições religiosas, em geral, existe essa figura. Pode ser a confissão silenciosa e secreta através da prece ou da oração, num quarto, né? Diretamente ali numa oração com Deus. Pode ser através de um ministro, né, de confissão religiosa, o padre, o pastor, conversar. Essa confissão nos dá uma questão importante, que é a descrição do problema, ou seja, algo que está me incomodando, que a princípio é inefável, porque é um turbilhão de emoções e sentimentos, eu traduzo isso numa linguagem direta e simples. Eu traduzo isso numa palavra. Então, a prece tem um pouco dessa questão. Existe a prece só do sentimento, a prece do coração somente com o sentir, mas o falar, traduzir em palavras o que você quer pedir, aquilo que você se arrepende de ter feito, é um processo importantíssimo. Na ciência, é aquela parte da elaboração criativa que envolve a descrição minuciosa daquilo que você quer dali para frente confrontar, ou enfrentar, ou desafiar. Então, essa confissão, ela envolve um processo de análise e autoanálise muito importante. Logo na sequência, no Techuvá se fala da reparação. O que seria essa reparação? Procurar a pessoa que foi ofendida ou o erro que foi cometido, de alguma forma, tentar reverter ou fazer de forma diferente. Esse fazer de forma diferente, mudar o comportamento, mudar a forma de abordagem, é outro processo importante da mente, que é a sistematização daquilo que se quer fazer dali para frente. Se estabelece um marco, né, vamos assim dizer, uma linha divisória, e a partir dali vamos iniciar fazendo de forma diferente. E começa então o processo da reparação. E a partir da reparação, então, vem a mudança de comportamento, em que nós vamos implementar a partir dali e nos esforçarmos para não incorrer novamente naquele círculo, né, naquele erro primordial que foi o motivo do nosso arrependimento anterior. Quando nós recaímos ou incorremos no erro, voltamos ali naquele círculo, e aí o processo pode recomeçar, mas sempre vem a questão da culpa, vergonha e outras questões que nós vamos ver como se processa utilizando a partir de agora a analogia da jornada do herói. Ali na obra do Campbell, no Herói de Mil Faces, basicamente são 3 grandes fases que o herói, e eu digo herói no sentido universal da palavra, né? Tanto é que ele vem ali com essa terminologia que ele mesmo coloca, né, do chamado monomito, ou seja, o mito universal da tradição primordial, que expressa em algum momento a jornada de todos nós, a jornada do ser humano. E ali, nessa grande divisão, nós teríamos 3 etapas, basicamente, que seria aquela partida do herói rumo à sua jornada, o rito de iniciação, aquele marco que o separa de um processo de aprendizagem grande, e depois o seu retorno, o seu processo de retorno, já com o elixir, já com
a sua recompensa já com o aprendizado e a sua experiência. Dessas 3 grandes etapas, a gente pode subdividir ela em algumas, e aí eu convido a cada um a perceber em qual delas você se encontra, porque, assim, embora elas estejam aqui numa sequência, elas não são necessariamente lineares, uma ocorrendo atrás da outra. Elas podem ocorrer de forma, inclusive, simultânea e até mesmo em ordem diversa dessa daqui. Mas essa divisão, vamos assim dizer, didática, nos ajuda a compreender como que os nossos arquétipos, né, os nossos heróis, a nossa construção mental de nós mesmos e do mundo está se processando neste momento. Então, o primeiro passo em todo mito, se a gente for perceber, escolhe aí, pensa num herói da sua preferência. Pode ser um herói da infância, um herói da Marvel, algum conto, né, de fadas, enfim, algum herói, ou algum personagem da mitologia greco-romana, se você preferir, qualquer um deles. Não importa. Se você se identifica mais com algum ali do seu signo astrológico, não tem problema. É só um exemplo. Se você pegar a história desse personagem, né, a gente vai ver que tem um determinado ponto da jornada dele em que ele é uma pessoa absolutamente comum. Ele está ali no mar de pessoas e a gente compara essa fase, que ainda não é a partida propriamente dita, é um estado pré-partida, aquilo ali que nós poderíamos dizer que é antes do tempo, né? O T0, né? O antes do tempo, antes de iniciar a contagem do tempo, nós estamos ali naquele mundo comum, na floresta dos erros, né? Ou na multidão, ou ainda, se for falar na terminologia propriamente martinista, né? Na torrente. Logo que nós começamos a perceber nós mesmos como pessoas, a busca em algum momento ela vem, seja por alguma influência externa, seja por algum episódio marcante. Em algum momento nós vamos receber aquilo que se denomina, então, uma segunda fase que se chama o chamado. O chamado do herói é aquele momento em que ele sente que alguma coisa está pedindo para ele tomar uma direção, tomar um rumo. Por algum motivo, eu estou vendo vários caminhos, várias opções, né? Por exemplo, a escolha de uma carreira, a escolha de um trabalho. Tenho várias possibilidades e, por algum motivo, a minha mente, o meu intelecto, o meu coração, ou uma conjugação de ambos, sente alguma coisa. E aí nós recebemos aquele o chamado. O chamado, muitas vezes, ele vem acompanhado de um outro processo que ocorre mais ou menos no mesmo tempo, que é a recusa do chamado. Então, se nós pegarmos um herói qualquer, né? Vou pegar um da minha infância, que eu até falei sobre ele outro dia na universidade, que agora está na moda porque saiu a 3ª temporada no Netflix, que é um herói japonês, né? O Homem das Estrelas, Ultraman. Ele é um herói japonês que é de 1966 e já teve várias versões dele, né? Tem um momento ali em que ele recebe uma missão, um convite, mas ele recusa. Ele, por vários motivos, né? Ele se recusa por ele se achar incapaz fisicamente, por se achar imaturo, por se achar que não tem o conhecimento, ou alguma coisa ao mesmo tempo chama e alguma coisa ao mesmo tempo coloca óbices. Ah, eu acho que eu não vou conseguir, não vai dar certo. E essas objeções começam, então, a fazer uma espécie de jogo de forças com aquele chamado inicial. E eis que também, na sequência desse processo dialético, aparece uma figura, transforma esse processo dialético num processo dialógico. Ou seja, aquilo que aparentemente é oposto, diametralmente oposto, começa a dialogar. E aí nós temos a figura
do mentor. A figura do mentor não necessariamente precisa ser uma terceira pessoa. Normalmente é, mas pode ser uma inspiração de uma obra de vida de alguém que nos está inspirando, né? Então pode ser a vida ou a biografia de alguém daquela área, daquele assunto, histórias de sucesso, mas pode ser uma pessoa, um mestre, um professor, ou até mesmo a figura, o arquétipo do mestre. No caso, nós estamos falando de uma ordem, por exemplo, na figura do mestre. Mas veja, esse mentor, ele é impessoal, não é a figura do fulano de tal, mas aquilo que ele suscita dentro de nós como a figura que vai fazer a conciliação entre esses opostos, ou seja, a figura do mentor, ele vai começar a transformar a recusa e o chamado num processo dialógico. E através ali de uma ativação de processos mentais. A partir daí, então, você vai tomar uma decisão, e essa decisão, ela vai estar de acordo, então, com aquilo que foi a sua escolha, e vai iniciar, então, a chamada etapa do herói, a travessia. Essa travessia, então, marca o limite da partida. Então, ele sai do local comum, toma a decisão e começa realmente a percorrer o caminho. Nessa travessia, ele vai se encontrar com diversos obstáculos, diversas dificuldades, com diversas oposições, mas é justamente nesse processo do caminhar, que é tão importante quanto o destino propriamente dito, nessa travessia, ele vai então ter o conceito, ainda que inconsciente, ainda que não percebido de forma consciente, a formação de egrégora. Ou seja, através dessas provações, dos aliados que você encontra no caminho, pessoas que vão te ajudar, pessoas que estão na mesma jornada que você, ou pessoas que se opõem àquilo que você escolheu, que se opõem à sua escolha, à sua jornada, ao seu ponto de vista, vai formar o processo de fortalecimento. E nesse particular, eu diria que tanto as oposições como os aliados, eles formam uma parte importante do fortalecimento da decisão, né? Muitos ditados dizem, né, que nós somos, o nosso caráter se conhece pelos inimigos que nós temos, né, ou algo desse tipo, algo nesse estilo, né? Justamente por nossas decisões e nossas escolhas não estar em conformidade com a torrente, da onde viemos, né, do local onde partimos, essa mudança de paradigma, ou seja, de eu sair da floresta e começar a travessia, naturalmente se constrói em volta uma estrutura de fortaleza e de aliados que nós, nas ordens, formamos esse conceito mais elaborado, mais profundo de egrégora, ou seja, aquela energia que se forma que não é apenas a soma das partes. Então, podemos ver que estamos em 100 pessoas aqui na palestra. Essa ordem é uma ordem com muitos membros, é uma ordem forte, mas a força da ordem não é simplesmente a soma da nossa energia pessoal de cada um. Existe um efeito sinérgico em que agrega uma força superior a isso. E esse ponto da jornada do herói, ela é importante, porque o herói, eu estava falando lá do Ultraman, né? Ele tem uma luz no peito, né? Bem onde está o chakra cardíaco, no coração, ele tem uma luz central no peito, no local do coração. E quando ele está com a energia baixa, né? Ele precisa da luz do sol para se alimentar. Ele é um ser de luz, né? Ele vem de uma estrela, M78, ele precisa do sol para ele poder ganhar energia novamente. E aí, quando ele fica fraco, tal, começa a piscar aquela luz, né? Começa um lápis ali, e novamente ele
se conecta com seus irmãos, se conectam com todos os membros da sua família, que são vários, né, seres ultra ali da saga, cada ano praticamente sai um, desde 1966, é assim, são dezenas, e ele se conecta com seus outros irmãos, que muitas vezes vêm em sua ajuda. Então, essa ativação de energia, ela ocorre sempre naqueles momentos. Aí eu costumo dizer, isso é uma coisa já minha, né, que você pode concordar ou não, mas eu costumo dizer que há uma diferença entre entusiasmo e motivação, né? O entusiasmo, ele tem muito a ver com o emocional. É muito mais fácil você fazer uma coisa e fazer bem feita quando você está super entusiasmado, né? Então, o entusiasmo, ele te dá uma mola propulsora. Agora, fazer algo, continuar indo em frente, continuar fazendo algo e bem feito, apesar da dor, apesar da dificuldade, apesar de uma eventual enfermidade, ou qualquer outro obstáculo que você possa ter, aí entra a questão da motivação, de uma conexão racional. Nós vamos ver isso logo mais. Deixa eu controlar o horário aqui, vamos em frente. A seguinte etapa da jornada do herói tem a ver com o local e com o tempo, que é justamente o momento da caverna profunda, que tem muitas interpretações. Na Rosa Cruz tem uma expressão que é dita já tradicionalmente, que é a noite negra, enfim, tem a grande provação, a grande tentação, ela você sente que está se aproximando dela. Então, a caverna profunda, ela ainda não é a prova, a grande prova, mas é aquele pródromo, né? O que é o pródromo? É aquela sensação de que está chegando a sua hora, está chegando o momento, você está se aproximando de um momento importante na sua vida, seja no lugar, no tempo ou no espaço. Eu estou indo me mudar para um país, estou indo fazer algo importante, me mudando de emprego. Então, ali você tem um momento de introspecção profundo. É, por exemplo, aquele grande momento de concentração diante de uma partida esportiva, que ali o esportista ele está absolutamente compenetrado dentro de si mesmo. É como se ele mergulhasse dentro de uma caverna profunda, sabendo que logo mais vai vir um grande desafio pela frente. Aqui é algo mais ou menos que programado, você já sabe, você já tem essa sensação de que vai acontecer. Algumas outras vezes isso não ocorre, nós vamos ver que isso em uma outra fase é aquela imprevisto, né? É quando ocorre de improviso alguma coisa. Aqui nessa fase da caverna profunda, não. Você está se preparando para o grande momento. Você sente que ele está chegando. E aí vem realmente, na sequência, aquela grande prova, aquele grande desafio, que é aquela batalha épica do mito do herói, quando ele encontra o seu arqui-inimigo, né? Que normalmente tem muito a ver com o próprio herói, normalmente é uma sombra dele mesmo, né? É uma parte dele expressa num outro personagem, né? Um depende muito do outro, né? É um processo ali, a gente percebe ele como dialético, mas se a gente começar a ver ali com a ótica do mentor, né? Ele tem um processo dialógico, na verdade. E aí vem a grande prova. Nessa grande prova, claro, é possível sucumbir, é possível ter êxito, é possível recomeçar. A grande prova não é uma garantia de sucesso ou êxito, ela é um momento que é realmente culminante, né? Grandes êxitos e grandes decepções podem acontecer nesses momentos críticos. E eles são de grande aprendizado. De qualquer forma, o que eu trago aqui a reflexão é que sempre depois de uma grande prova vem uma recompensa, seja ali se o jogo é de ganha ou perde, ou uma relação ganha-ganha. De qualquer forma, a grande provação, ela traz sim sempre uma recompensa de significado. Aí no caso dos grandes mitos, ele é simbolizado ali pelo mito do Graal, ou o mito da espada da Excalibur. É uma recompensa, mas que é uma recompensa, sim,
é algo inefável, inatingível. Ao mesmo tempo, ela pode ser traduzida em um símbolo, em um objeto, né? No caso de uma competição esportiva, pode ser um troféu, uma medalha, um marco, um título, um diploma. Mas, na verdade, a grande recompensa é algo que está subjacente a isso, algo oculto, que é o conteúdo desse grau, né? O conteúdo, o que traz, o que está lá dentro desse grau, né? O que ele carrega dentro de si. Essa recompensa, independente ali do resultado da batalha épica, ela vai estar sempre presente nesse momento posterior. E logo na sequência, vem um dever ser. Então, nós estamos até aqui, mais ou menos, num processo ontológico, né, de conhecimento do ser, né? Agora, a partir da recompensa, nós entramos num processo de retorno, num processo deontológico. É aquilo que no martinismo nós falamos que é a jornada, né, ou o processo de reintegração. Agora que eu recebi essa grande iniciação, que eu recebi o segredo, né, recebi esse legado, o que que eu vou fazer com ele? O que que eu vou fazer com essa recompensa? E daí começa o nosso caminho de volta. Caminho de volta para onde? Nós viemos da torrente, mas nós vivemos ao lado, né? A torrente ocorre, se processa o tempo todo à nossa volta. Somos produtos do meio, mas ao mesmo tempo somos agentes modificadores do meio. Nesse caminho de retorno, então, agora há um dever de compartilhar, um dever de colocar em aplicação. E aí vem o processo que o Campbell chama de ressurreição. Porém, aqui não é a ressurreição da forma que o herói vai se ressurgir, né, ou ressuscitar das cinzas. Não é bem isso. No mito do herói, a ressurreição é um processo do qual ele acredita que já está apto, né, já está no caminho de retorno e ocorre um imprevisto. Então, aquele grande desafio que ele passa naquele momento épico, que ele vai para a caverna, se prepara para aquele momento épico, na verdade, era uma ilusão. A grande batalha não era realmente aquela. A grande luta, a grande partida de futebol, o grande jogo, a grande mudança, o grande cargo, o grande salário. Na verdade, agora, o grande desafio, a grande luta, ela ocorre no momento posterior consigo mesmo. É o momento da luta, da ressurreição, de enfrentar aquilo que é o inesperado. E agora? Estou num momento em que um imprevisto acontece, né? Que uma frustração acontece, não estava preparado para ela. É aquele momento em que somos pegos de calça curta, né? Para falar num português assim mais popular. E nesse momento, então, ele realmente põe à prova tudo aquilo que ele aprendeu, porque agora, nesse momento em que ele está mais vulnerável, no momento da maior fraqueza, com aquilo que ele conseguiu angariar de experiência na sua jornada, naquelas batalhas épicas que foram vistas, foram, vamos assim dizer, laureadas, né? Foram reconhecidas, aplaudidas pelas pessoas. É nessa batalha silenciosa agora, em que não tem mais a plateia, é que o herói realmente coloca em prova o seu poder, né, de aprendizado através do seu ressurgimento, né, ressurgimento como pessoa. E aí, então, termina essa jornada com realmente o legado. Ele deixa, então, na torrente, né, ele semeia parte daquilo que ele vivenciou, a sua própria vida, a sua própria obra, e ali ele se torna um exemplo para os seus pares. Ou seja, ele pode se transformar
ele mesmo, no mentor, ou sua biografia, ou sua obra, às vezes um escrito de uma página, um artigo, 2, 3, 4 páginas, podem modificar a vida, influenciar a vida de outras pessoas. A sua passagem pelo organismo afiliado, pelo seu trabalho, pela sua família, vai deixar aquele legado. Esse é o retorno com a grande poção mágica, o grande elixir. Tá. Essa, em síntese, é a jornada do herói. E como isso vai se relacionar com os níveis, então, da alma, né? Nós falamos de 3 grandes etapas importantes: a partida, a grande iniciação e o retorno. E aí eu fiz uma divisão um pouquinho mais minuciosa. Nós vamos ver ali no Zohar uma estrutura interessante falando de 4 níveis da alma. Agora nós estamos voltando um pouco na tradição judaico-cristã. Ele coloca nos níveis da alma 4 níveis importantes. Um chamado Nefesh, que é a alma da vitalidade. Depois Ruach, que é a alma ligada às emoções e também à nossa percepção de mundo. Depois temos o terceiro e último, pelo menos atingível aqui nesse plano, que é Nechama, ou Neshama, se preferirem. É que a pronúncia aqui do SC é um pouquinho diferente, mas vamos colocar Neshama. Aqui, nesse ponto, ainda aparece mais 2 outros níveis superiores, chamados Chaya e Eshida, que são inatingíveis. Se nós formos comparar com uma árvore cabalística tradicional, luriana, nós podemos fazer uma correspondência, inclusive, dos mundos, né? De Asiá, Etzirá, Briá e Atzlut, que se intercorrelacionam entre eles. No nível de Nefesh, que é o nível mais básico, mais primário da alma, existe ali uma correspondência com esse mundo de Asiá, mas ele vai se intercorrelacionando. Esses 2 triângulos que estão virados de frente um para o outro estão simbolizando aqui Tiferei e Daat, estão voltados um para o outro, e que mais ou menos ali é o símbolo do nosso pantáculo martinista ainda não interseccionado, né? Eles estão ainda num estado anterior à formação do homem aqui. Bom, esses 3 níveis de mundo, o Asiá, Etzirá e Briá, eles têm projeções ou intercorrelações um com o outro. Isso significa que dentro de Nefesh existe Ruá e Neshama, dentro de Ruá existe uma parte de Nefesh e Neshama, e dentro de Neshama existe Nefesh e Ruá. Eles têm uma projeção. Nós fôssemos pensar numa grande escada, né, uma escada de Jacó ali, de intersecções de sefiras da Kabbalah, a gente teria infinitamente para cima e para baixo. Só que essas 3 a gente consegue trabalhar. Nefesh, Ruá e Neshama, nós conseguimos trabalhar. Nós pegarmos os comentários ao Zohar, eles são muito enriquecedores, porque nós temos ali vários indícios de como a gente pode trabalhar cada um desses níveis. Então, a vitalidade, depois as emoções, o intelecto. Nós estamos trabalhando ali a nossa energia vital, a nossa percepção, emoção, o nosso racional. E a partir daí nós temos uma ampliação da consciência para nos conectarmos à hominidade. Esse nível de Chaya é aquele nível em que na psicologia junguiana se fala que é um consciente coletivo. Na Ordem Rosa Cruz se estuda bastante sobre esse acesso ao inconsciente coletivo. Como que eu vou ter uma intuição de algo que não existe? Então, de repente, tem lá um cientista debaixo de uma árvore e vê lá uma maçã, uma fruta cair, e de repente, no insight, ele consegue perceber uma lei universal que até então não tinha sido matematicamente colocada, né? Uma lei da gravidade, por exemplo. E como que ele acessou isso? Como ele teve esse insight?
como veio esse brilhantismo. Então, existem alguns indícios de como, através da nossa jornada do herói, fazemos esses acessos. Temos esses insights de genialidade, de escrever algo realmente original, fazer um desenho, escrever uma poesia, e, através desses insights, atingir mais além um estado de iluminação, que ele é ideal, né? O Ein Sof é uma coisa ideal, está fora, inclusive, aqui dos mundos, dos níveis da criação, porém, ele é um ideal, né? É uma utopia que não deixa de existir ali na jornada do herói, na medida em que, ao retornar, ele se torna uma referência para toda aquela torrente, né? Para aquela comunidade. Então, ele atinge um estado de retorno, só que um retorno com uma consciência ampliada. É diferente do estado original dele. Então, qual é a diferença de Adam Kadmon no seu estado original e de um Adam Kadmon em seu estado reintegrado totalmente? Ele passou pela experiência, e a experiência fez com que ele alcançasse a iluminação. Bom, com relação à iluminação, seria uma outra palestra, um outro assunto, eu não vou me alongar aqui, mas aqueles estados de iluminação, inspiração, deixamos para uma outra oportunidade. Mas o que eu queria chamar a atenção nesse slide é que na nossa estrutura mental, na nossa estrutura cerebral, ou como a nossa consciência se desenvolve, a gente já pode ter uma ideia de como funciona esses nossos 3 níveis de alma que nós podemos sim trabalhar ao longo da nossa jornada. Toda vez que nós estamos falando da nossa mente reptiliana, ou seja, do mundo de Nefesh, está aqui em vermelho, a gente está falando dos nossos instintos mais primários. É a nossa impulsão, ou compulsão, se for um caso, né, mais grave, né, para os nossos instintos. Comer, né, reproduzir, dormir, a nossa agressividade. Tudo isso está aqui na nossa sobrevivência como espécie. E aí ele está ligado à nossa consciência reptiliana, ou ao nosso nível de alma chamado Nefesh, segundo a tradição ali do Zohar. Ele é importante porque ele também é uma porta de entrada para outro nível, que é o nível límbico, ou o nível de Ruá, que está aqui destacado em amarelo, que são as nossas emoções, conforme nós processamos as coisas que acontecem. E depois, o nosso nível de córtex, que é Neshama, que é a nossa inteligência, como nós elaboramos coisas. Lembra que lá no começo estava falando da oração, né? Da confissão na prece. Confessar a nossa transgressão, o nosso erro, elaborar uma hipótese, descrever o problema. Nós estamos trabalhando o nosso córtex para ter uma abordagem um pouco mais racional da questão. Então, é nessa área destacada em verde aqui. Para não me alongar muito, eu vou deixar algumas citações do Zohar somente para reflexão de como esses portais da nossa alma eles se abrem uns para os outros. Depois eu vou mostrar um diagramazinho rapidamente, um esqueminha. Mas esses comentários são bacanas, aqui são interessantes. Ó, Nefesh é ligado ao sangue, como está escrito, pois a vida da carne está no sangue. Esse é um comentário bacana, dizendo ali do Nefesh como a nossa consciência reptiliana. O Zohar, outro comentário também feito ali, quando uma pessoa dorme, então ali o Nefesh está ligado aos nossos estados oníricos, a nossa imaginação. No sonho acontece muita coisa importante, e ali, durante o sonho, está o Nefesh operando. O nosso nível de alma mais elevado um pouquinho do que o Nefesh, já começa a ter ali aquele oceano de sensações, emoções, e pode traduzir isso em cores, texturas e estados oníricos ali. Depois um outro comentário sobre o Nefesh, que é o estado interior da alma. Enfim, tem vários comentários. Quando realiza boas ações,
o Nefesh se purifica e se une a Ruach, abrindo mais um portal, né? As boas ações gerando um portal. A pergunta que surge ali daqueles 3 estados que eu estava mostrando no slide anterior é que qual ativa qual, né? Ou se eles têm uma retroalimentação entre si. Ali mais alguns comentários. Quando uma pessoa se eleva na Torá e na devoção, ela adquire o Ruá, ou seja, vai abrindo o intelecto. Estava comentando um pouquinho antes aqui, né, da palestra, que falar sobre Kabbalah ativa muitas formas de encorajamento, de tomada de decisões, através dos Midrash, que são a Kabbalah comentada, né, a Kabbalah tradição oral, entre os estudantes. Toda vez que nós fazemos uma roda, um debate, tudo isso vai ativando centros de percepção, vai ampliando a nossa consciência. Tudo isso é muito importante, tá? Ali vem o Ruá como sopro, que é um pouquinho diferente do fôlego da vida. O Ruá, a parte da alma, que é chamado sopro, fôlego. E aí tem é um pouquinho diferente da alma vivente. A nossa individuação como pessoa e o nosso sopro como espécie, né, como ser. Ali o Zohar também tem vários outros comentários ali. Vou deixar ali para vocês darem uma olhadinha. A Neshama, que é a terceira parte da alma, é chamada de fala, como está escrito, e o homem tornou-se alma vivente. Então ali tem essa associação da Neshama com a fala, né, que já é um princípio de ação. Quando a pessoa se eleva em sabedoria, o Neshama é iluminado e unido com a fonte da vida, e assim por diante. Neshama é sempre colocado como a parte da união da nossa parte superior, da nossa alma, com as partes inferiores divinas. Aí, no esquema martinista, a gente tem ali as relações do quadro natural, que é tema para uma outra palestra, mas aí fica um pouquinho mais, vai clareando, né, as ideias ali com o quadro natural, que não é o tema aqui de hoje. Mas aí, pelo menos, esses 3 níveis da alma são importantes para nós nos identificarmos ali nas ações que estamos tomando na nossa jornada do herói, no nosso comportamento. Então, a cada momento, nós temos diante de nós uma situação. Essa situação, ela vai ativar... Isso daqui é da teoria cognitivo-comportamental, tá? Para quem gostar de psicologia, depois se aprofundar nesse esquema. Toda situação, ela ativa nossas crenças. Essas crenças vai nos induzir a um comportamento, e esse comportamento, por sua vez, aliado à crença, gera emoções, e vice-versa. Eles vão se retroalimentando. Tem um esqueminha cabalístico muito interessante sobre esses 3 níveis da alma, em que ele coloca que o Neshama, ele está aqui ligado à parte vital, né, do nosso corpo ali, coração, sistema circulatório, etc. E a questão das emoções, isso que é mais interessante, né? As emoções, às vezes a gente liga muito ao coração, a gente fala senda cardíaca, caminho martinista, às vezes alguém pode pensar, puxa, é uma coisa muito emotiva, muito emocional. Na verdade, as emoções na Kabbalah, ela está ligada às nossas vísceras, né? Ao nosso ventre. Então, é fígado, aparelho digestório em geral. Então, aqui está destacado em amarelo, são as nossas vísceras. E, por último, a parte superior é chamar ali a parte do nosso intelecto, do nosso racional. Aí tem ali a ilustração da roda, já estou caminhando para o finalzinho. Eu coloquei para ilustrar que as emoções humanas, elas não são tão simples como as emoções primárias, alegria, amor, surpresa. Essa daqui é uma roda chamada Roda das Emoções de Robert Plutchik, que é de 1980. Ele coloca como a nossa gama de emoções, ela é multivariada, né? Ela é uma combinação. A partir dos medos primários, tem os medos secundários. A partir do amor primário, tem os amores ali
secundários, né? E uma combinação deles vai formando ali, depois para quem tiver interesse em pesquisar, dar uma olhadinha, chama Roda das Emoções. Essa roda das emoções, ela é uma forma importante de autopercepção. No martinismo fica bem claro, no Tratado de Magia Oculta do Papi, volume 2, tem esse diagrama aqui que ele faz uma comparação dos níveis ali para carro, cavalo e cocheiro. E também dá a entender ali que cada uma delas tem um núcleo projetado nos outros, né? Então, tem um esquema muito interessante que vale a pena dar uma olhada com calma, fazer uma meditação, uma reflexão sobre isso. Dentro do nosso Nefesh ali, tem a projeção do nível emocional, do nível intelectual. Nas nossas emoções existe projeção do nosso intelecto e da nossa saúde, né, da nossa energia vital. No nosso intelecto tem a projeção das emoções e do nosso corpo também, do nosso corpo físico. Então ele faz essa comparação aqui, né, que muita gente fala que é o físico, astral e espiritual, também vale a comparação desses 3 níveis, é a mesma correspondência, e um está reproduzido no outro. Em um insight, só rapidamente, que no insight de um cientista falando sobre essas projeções de Nefesh, Roa, Neshama e Chaya, teve, por exemplo, a teoria ali das distribuições dos elétrons nas camadas, né? O modelo de Nilsson-Pauling, por exemplo, ele segue essas diagonais e essas projeções de um nível de energia, ele está, vamos assim dizer, interseccionado com um nível imediatamente superior e imediatamente anterior. Então, né, quando a gente faz a distribuição quântica ali, né, um SP2, um S2, um 2S2, 2P6 e assim por diante, a gente está fazendo, na verdade, essa distribuição e essa projeção de níveis energéticos e chega num determinado nível que ele está saturado, ele pula para o nível seguinte. Esse diagrama aqui, embora ele seja cabalístico e também muito parecido ao Linus Pauling, ele também nos dá uma chave importante, que é a chave de trabalhar um determinado nível através dos outros, ou seja, eu posso trabalhar minhas emoções através do meu comportamento e das minhas crenças. Eu posso trabalhar as minhas crenças através do trabalho no comportamento das emoções e vice-versa, ou seja, eu posso fazer um condicionamento através dos outros níveis. É basicamente o que diz aqui nesse diagrama. Eu deixei aqui para visualização um exercício que todo mundo pode fazer em casa. Esse é o penúltimo slide, já terminei, basicamente. Mas é um exercício que todo mundo pode fazer em casa, que é um exercício de autoavaliação. Você faz uma roda em pizza ali, né? Divide em 8 partes e coloca as 8 partes fundamentais da sua vida hoje, nesse momento. Então, aqui nesse exemplo tem carreira, saúde, trabalho como voluntário, educação, vida acadêmica, vida financeira, família, né? Filhos. Você pode colocar e ver quanto tempo e quanta energia você está dedicando àquilo nesse momento. Então, você tira um retrato agora e você atribui uma nota de 0 a 10, sendo 0 aqui no centro e 10 aqui mais na periferia. Feito isso, para cada uma dessas 8 que você escolheu, não precisa ser essa, você vai eleger suas 8 frentes mais importantes da sua vida, a vida na Ordem Rosa Cruz, ou a vida no trabalho, na família, enfim. Aí você vai unir esses pontos e ver qual forma ele tem. Então, quanto mais pontiagudo ele tiver, assim, quanto mais pontas ele tiver, significa que você está dando muita atenção para um. Então, primeiro, né, matematicamente impossível estar tudo em 10, porque alguma coisa, quando você coloca um, você tá tirando do outro ali, o tempo, a energia. Então, o que seria o ideal aqui? A ter uma figura mais ou menos circular, na região central, significa que está mais ou menos equilibrado. Quando tem uma demasiado em pico, em detrimento de outras, que para você é importante, se você colocou aqui é porque é importante, senão não estaria aqui,
qual é a estratégia que você pode elaborar para melhorar isso, né? Trazer esse mais para cá e reequilibrar. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ele deixou lazer e saúde baixo. O que ele poderia fazer como estratégia aqui? Talvez entrar num grupo de trilha, por exemplo, num grupo de escoteiros, fazer um acampamento, e assim por diante. Aqui você vai ter elaborar uma estratégia para reequilibrar essa roda da vida, tá? Então, eu deixo como reflexão uma coisa que Jung falou, né, da filosofia ali da individuação, que a gente tocou ao longo da palestra. Quando pensamos, fazemos-lo com o fim de julgar ou chegar a uma conclusão. Quando sentimos, é para atribuir um valor pessoal a qualquer coisa que fazemos. E aí a pergunta, a provocação que faço é: e quando fazemos? Que nós estamos fazendo com o nosso pensamento e com o nosso sentimento? Então, essa é a pergunta que eu deixo ao final. E quando fazemos? Né? Então, muito obrigado a todos aí que ficaram. Obrigado, Antônio Carlos. Obrigado a todos. Devolvo a palavra aí, Antônio. Obrigado. Excelente palestra. Eu vou habilitar aqui o áudio para quem quiser se pronunciar. Está aberto a todos. Já. Frater Alberi, quer falar? Não. Boa noite. Frater Flávio, pode falar. Boa noite. Eu sou Flávio, aqui do capítulo Rosa Cruz Americana, tudo bom? Tudo bem. Frater Marcos, vamos dizer assim que as provocações foram muitas e muito bem-vindas também para sempre, para a gente introspectar e trabalhar mais com fazer uma introspecção, desculpa, e trabalhar mais com as nossas ações, nossas atitudes. Muito obrigado, uma bela palestra. Fazia tempo que eu não assistia uma palestra assim sobre Cabala. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento, seu estudo e seu trabalho com a gente. Muito obrigado, Frater. Paz profunda. Obrigado, Frater. Paz profunda. Agradeço as generosas palavras. A gente tenta, em 1 hora e pouquinho, é um tempo exíguo, né? A gente tenta passar pelo menos o essencial ali do que a gente quis transmitir. Acompanhando aí os comentários no chat. Né? Então, sim, no chat aí. Obrigado. Então, O tem Frater bastante Claro disse que quer fazer uma comentário pergunta, aqui. tá? À vontade. Campoi, Boa noite. Boa noite. Paz profunda. Agradeço muito a sua palestra e muito bem-vinda, muito bem preparada. Nota-se aí a sua dedicação e o seu esforço em também transmitir para nós, Rosa Cruzes, estudantes também do esoterismo, da Cabala. E eu fiquei pensando aqui comigo mesmo, né? Como é que essa jornada do herói se transforma na nossa vida, Frater Marcos? E aí você faz todo uma passagem daqueles 12 pontos, né? Desde o reconhecimento do erro. Eu achei importante isso, né? Porque o erro é um aprendizado. E aí você coloca até essa dimensão do problema. E quando esse arrependimento se torna sincero, e você coloca até uma sugestão da confissão e tudo mais, aí nos faz já um processo da nossa consciência,
como Rosa Cruzes, né? E como martinistas, e que é essa busca que nós temos do processo da reintegração. E aí eu fiquei pensando no final dos 12 pontos, o que fazer com o elixir, Frater Marcos? É uma pergunta talvez provocadora. Chegamos até um ponto, né, importantíssimo na nossa vida, na nossa existência, passamos por vários anos de Rosa Cruz, de martinismo, praticamos o martinismo em loja, como oficial e tudo mais, mas de vez em quando nós escorregamos e às vezes até ofendemos certas pessoas, seja na nossa vida que não seja, digamos assim, um termo, né, profana, a vida do nosso dia a dia está presente dentro da nossa existência, porque o final, para mim, é algo assim fundamental, e você colocou tudo isso também dentro do mundo da cabala, né? Achei muito legal as suas imagens. Bom, mas a pergunta é, o que fazer então quando chegamos ali? O retorno com elixir, o que seria esse retorno para você, Frater? Como é que você enxerga isso? Como é que você vê isso? E agradeço muito o trabalho que a loja Campinas está realizando. Parabéns, continue. Obrigado. Obrigado, Frater. Excelente pergunta e vou respondê-la. Agradeço aqui nossa, tanta gente, Soror Áurea, Soror Vera, Rosa, Lígia, Antônio, Beatriz, muito obrigado. Tantos comentários, dezenas e dezenas de comentários. Então, Frater, muito grato pela tua pergunta. Essa pergunta me lembra muito a pergunta que Jacob Boehme faz na sua 40ª pergunta no 40 questões sobre a alma. E o que vem depois, né? Essa última pergunta, ela é aquela pergunta que vale $1 milhão, né? O que eu faço agora? E eu acho que nessa resposta, mesmo tomando ali como base a filosofia boemiana, que já assim é um bom indício para esse depois, né? A gente fala muito na Jerusalém Celeste, né? Na vida eterna. Todo mito ele dá um estado perene em que as pessoas, as coisas, um estado novo de coisa, um novo céu, uma nova terra. E o Jacob Boehme coloca isso ali na 40 questões sobre a alma, perguntando assim, e o que vem depois? E agora? O que nós vamos fazer? Aí, as propostas ali para a resposta dessa pergunta, elas são instigantes, porque a impressão que dá é que o processo parece que ele é um ciclo, é um pulsar. Ele deixa essa bola meio assim levantada para alguém cortar. Eu não vou ser o cortador, mas eu vou levantar a bola também. Frata levantou, vou dar um outro toque aí para alguém cortar, se alguém quiser cortar. Mas a impressão que me dá, da resposta que o Boehme dá a essa pergunta, que eu concordo, é que existe uma ampliação da própria consciência divina com esse processo. Parece que através da criatura, através do criado, o Criador, ele se vê, né? E com isso ele mesmo, mas aí você fala, poxa, mas se ele é infinito, como que é isso, esse processo de ampliação da consciência do próprio infinito? Existe um infinito maior que o outro? Existe a possibilidade de expansão em algo que já é infinito? Então essas perguntas são extremamente instigantes, mas a questão é que não vai ser monótono, pelo que parece ali, né? O elixir, quando ele é trazido, ele começa um novo ciclo. E a gente já tem umas pistas ali pelas próprias lendas arturianas, né? Termina a lenda de Excalibur, começa a segunda lenda do Graal, então sempre tem um continuador, né? Alguém vai, conta a sua história, faz a sua luta, deixa uma semente, essa semente nasce, dá fruta e a partir dali outro, né? Então a própria sucessão de Adão e aí dos patriarcas até chegar em nós somos partes dessa grande linhagem, né? Não é à toa que as ordens fazem até certo ponto uma certa
questão pela linhagem. A linhagem conta uma história, de onde viemos, né? Como surgiu. Isso é importante, eu acho, né? Se nós pertencemos a uma tradição martinista, de onde que veio essa minha tradição? De onde ela surgiu? Eu acredito nisso porque alguém mais acreditou antes de mim e fez algo, escreveu algo, produziu algo. Será que aquilo ali é um espelho do que eu estou fazendo agora? Do que eu pretendo fazer daqui para frente? Então, tudo isso são perguntas bacanas, importantes, Frater. Muito obrigado. Eu deixo a bola levantada aí também para alguém que quiser complementar. Fica à vontade. Obrigado. Mais alguma colocação? Aproveitem. Frater Antônio Carlos, eu levantei a mão. À vontade, Lígia, desculpa. Primeiro, Pode falar. imagina, primeiro parabenizar o Frater Marcos Medeiros por mais essa brilhante palestra. Ele sabe que eu sou super fã dele, né? Obrigado. Então, já deixo isso publicamente, né? E, Frater Marcos Medeiros, o que eu achei interessante na palestra é essa questão do Techuvá, uma questão importantíssima, né? Eu acho que a questão mais difícil do Techuvá é o reconhecimento do erro. É como você colocou, porque a gente só reconhece o erro quando a gente tem consciência de nós mesmos, né? Então, a gente faz alguma coisa, na hora a gente não percebe, mas depois a gente percebe o que errou. E aí a questão de você se reconectar à pessoa, né, com que aconteceu o erro, às vezes pode ser que sim, às vezes pode ser que não. A gente nunca sabe se o outro vai de fato nos perdoar, mas acho que a maior lição é perdoarmos a nós mesmos pelo erro. Eu acho que essa reconexão com o divino, ela começa pelo próprio perdão. A outra coisa que eu achei interessante é que essa sua jornada do herói me lembrou muito do mito da OGG, né? A gente falou um pouquinho antes, né? E eu me vi na cerimônia da OGG, no chamado, aí durante a sua palestra. E eu recomendo, quem ainda não fez o chamado, eu acho que é bom que eu faça, porque se você é ou não martinista, você vai reconhecer alguns elementos muito importantes da nossa jornada espiritual. Né? O Frater Marcos, ele tem também um carinho essencial aí pela OGG, que eu sei. Mas a questão da bola que você levantou sobre o Elixir, né? Eu vou também dar um toque na bola, embora voleibol acho que só 3 toques, né? Às vezes pode dar um quarto e se bate na rede. Mas eu acho que eu sou mais da linha do Parsifal, né? Quando ele pegou o Graal com o Elixir dentro, em vez dele usar o Elixir para reduzir as suas próprias dores, ele levou para o seu rei, né? Então, que tal a gente levar aí para alguém esse elixir, né? E procurar curar um pouco aí as dores aí do mundo, né? E que esse elixir é um pouco do compartilhamento das coisas boas que a gente tem na nossa alma, né? Então, para mim, o elixir é esse, é você tornar a vida do outro, né? Um pouco melhor. E só vou terminando, Frater Antônio Carlos, que como eu dou aula eu falo muito, que eu já sei, mas é a questão que a pergunta que o discípulo fez para o mestre, né? Que ele perguntou, mestre, como devo tratar os outros? E o mestre responde, que outros? Então, mais uma vez, o outro como uma extensão de nós mesmos. Muito obrigado, Frater Marcos. Quiquei aí a bola. E o Parsifal? Dá para usar o Elixir em outra pessoa? A bola está com você de novo. Frater Carlos Chagas quer se pronunciar, pode falar. É só abrir seu áudio e falar. Tá ruim. Quer escrever? Não dá para ouvir, Frater. É melhor você escrever, Frater Carlos. Tá ruim a sua... Tá chiando. Quer tirar o aparelho? Tenta falar direto. Sim, o som tá melhor. Aí, sim, agora sim. Assim, Agora sim. Sim, boa Pode noite falar. a todos, fraternos. Sou neto e da Irmandade,
mas nunca me permitiram adentrar a loja, vou especificar por que os momentos, né? Eu terminei um livro agora e pretendo buscar, né, dentre vocês, o poder especificar as dúvidas, todas as perguntas, né, que todo mundo busca sobre o esclarecimento de como ocorre o manifesto da ação de Deus diretamente em nós, né? Vocês podem até achar meio estranha a minha forma de falar, né? Mas eu fui durante muito tempo colocado como Espinger, e tanto eu nunca fui. No Transluzir, quando em 68 eu fui jogado num rio, acharam que eu iria me afogar, eu vi a fusão da luz sobre mim, né? Como um estalo de uma eletricidade, e meu avô estando comigo assustou toda a família, principalmente os que são maçons, né? Então a intenção de terem me jogado na água era para isso, no entanto só mudou mais o alcance. Eu fiquei por 10 anos numa ação com o precursor, e o peregrino, como diz o manifesto dos estudos, né, dos mestres, Nessashi e Rod, né, na alteração do que ocorreu comigo, quando eu vi a ação da luz sobre o peregrino, 40 anos depois, um médico e pessoas de Campinas viram o peregrino sair de mim. Então, a especificação de respostas sobre o mestre em nós me veio dessa forma, porque de 68 para 70, em 1970, quando tentaram me colocar como uma pessoa que tinha problemas psicológicos, no entanto, né, fez com o que tudo que eu descobri nos estudos maçônicos, estudos de magos, nos estudos xamânicos, porque eu sou neto de xamã, todos esses estudos têm as respostas do esclarecimento do mestre em nós, porque sempre que se manifestou para todo mundo o que se diz nos estudos, ele condiz como um outro ser, sendo que 40 anos depois é como se eu tivesse acordado em mim mesmo, né? Que legal, Fred. Eu Legal. não. Então, o que me chamou a atenção muito nessa aula de vocês no esclarecimento é isso, porque eu sempre colocar isso para todo mundo, e tudo isso que eu passei durante 59 anos, vocês têm no estudo e no conhecimento, mas eu não tenho na expressão de vocês. E nunca me Que bom, deixaram Fred. adentrar a ponto de que me cercaram. Por exemplo, tudo que consta de você buscar o esclarecimento, por exemplo, nas 3 últimas empresas, ocorreu, vocês vão achar estranho isso, mas ocorreu que fizeram o que consta em Malaquias 2:7 e em Zacarias, pelo fato de que nas 3 empresas fizeram por onde quebrar minhas mãos para mim não escrever sobre tudo isso que nós estamos reverenciando aqui nos estudos, me cercaram a ponto de castração e anulação de entrar em celibato constante, para me impedir desse desenvolvimento espiritual, que eu vejo isso nos mestres, Tudo ou bem, a Carlos, questão do tudo bem. consistório. Obrigado aí pela participação. Vamos passar para a próxima pergunta agora. Quem quer participar? Mais alguém? Obrigado. Obrigado. Vamos passar para o encerramento, Marcos? Pode encerrar, Fred. Eu vou pedir para você encerrar, tá? Mas antes disso, deixa eu só compartilhar aqui rapidinho uma informação com vocês. Então, nossas próximas atividades. Dia 30 de maio, estudo de mensagens Rosa Cruzes, tema Difundindo as Luzes. Depois, dia 6 de junho, estudo de mensagens Rosa Cruzes com tema ainda a confirmar. Dia 13 de junho, palestra
a prece no Misticismo Rosa Cruz com o Frater Domingos Sábio Teles. E 11 de julho, palestra Estudo Rosa Cruz, um caminho para a sabedoria, com o Frater Luiz Carlos Duarte Novaes. Então, pode nos ajudar com o encerramento? Frater irmão Marcos. Pois não, Frater. Eu vou fazer uma prece de encerramento, então. Isso, obrigado. Aí eu vou compartilhar só uma tela aí para meditação. É uma telinha do nosso esquema ali de criação ali, quadro natural, né? Deus do nosso coração e da nossa compreensão, agradecemos por mais este encontro memorável, de muita luz, de muita harmonia, muita paz, que possamos, a partir de agora, meditar e estarmos atentos a todas as coisas e inspirações, iluminações que possamos ter nos próximos dias a respeito desses temas tão importantes. E cada um de nós possamos reconhecer em que fase, em que momento devemos agir, atuar, sentir para melhorar a nossa vida e a vida dos nossos próximos e alcançar, enfim, a reintegração. Que esta noite seja uma noite de repouso, sono, muita saúde e paz para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Que assim seja. Boa noite e fiquem com Deus. Boa noite a todos. Muito obrigado, Frater Marcos. Boa noite. Vamos Boa noite. continuar Paz aí, profunda. Né? Nos falando e sempre que possível vou te convidar aí. Obrigado pela lembrança, fico muito honrado. Frater Marcos, gratidão, viu? Gratidão, Parabéns por essa magnífica palestra. Obrigado, Frater. Gente, um beijo no coração de todos. Uma semana abençoada e maravilhosa para todos. Paz profunda. Obrigado. Paz profunda. Tchau. Tchau para todos. Um abraço. Beijo a todos. Loja Campinas, sempre no meu coração. Obrigada por esse momento Loja maravilhoso top. com o Frater Marcos. Tchau, paz profunda. Obrigada. Coraçãozinho para vocês Minha irmã, Ana Maria aí na área. E aí, Gente, beijo para todos. Ótima semana. Fui. Beijo, querido. Para todos. Um abraço. Tchau. Parabéns. Gratidão, paz profunda. Ótima semana. Gratidão. Muito Um obrigada. abraços para todos. Irmã Lígia, um abraço. Um abraço, querido Irmã Lígia, Frater Clarides, uma boa noite. Boa Boa noite. Boa noite, irmão Lorenzoni. Lorenzoni. Santa Maria. Estamos todo mundo junto. Maravilha. A todos. Boa noite. Boa noite, Frater Osmar Nani. Um abraço para você. Fazia tempo. Senhora Lígia. Obrigada. Tchau. Boa noite. Frater Leonardo, do Rio Grande do Sul, um abraço para você também. Ó, Brasil todo aqui, hein, Frater Antônio Carlos? É bom. Tá né? vendo aí, Frater Antônio? Olha aí, Loja Campinas. A loja Rosa Cruz está em tudo aí. É a nossa Que bonito. Uhul! Boa Nós estamos noite. muito contentes com a presença de todos. Nossa, obrigado. Nós é que Obrigada, ficamos Antônio Carlos. com tanto conhecimento aí. Parabéns. Para todos. Um abraço. Tchau, eu vou encerrar, tá bom? Vamos Bom, lá. bom. 3, 2, 1. 2, 1. Paz profunda. Uhul.